Nós vamos começando o programa de hoje e com um tema assim que, né, todo mundo ou quase todo mundo tem muita dificuldade. Eu diria que a gente apanha e aprende, né? Às vezes você pode prestar atenção na próxima entrevista e aprender antes de errar. Eu já estou aqui recebendo no estúdio o doutor André Servidoni. André, muito obrigado por ter vindo conversar com a gente hoje. Eu agradeço o convite. Pois é, e eu contei para vocês na abertura do programa que a gente ia falar sobre como administrar melhor aqueles apertos com cartão de crédito, como se sair de dívidas que você fez sem pensar direito, como fazer uma boa negociação se você já fez a besteira, não é verdade? O doutor André é advogado e veio hoje conversar com a gente sobre tudo isso. Eu, inclusive, ouvi essa semana no noticiário, doutor, que um alerta aos consumidores que já são aí sufocados pelas taxas de juros de cheque especial, de cartão de crédito, de uma maneira terrível, né? Acho que são os impostos mais altos e taxas mais altas do mundo. E que esse alerta dizia para todo mundo prestar muita atenção na questão do aumento do preço das tarifas bancárias. Sim. A maior parte das vezes as pessoas nem prestam atenção nesse detalhe. Esse é um dos fatores que tem que se lidar, porque esse aumento vem sempre assim sorrateiro, né, doutor André? Ainda mais em época de crise, né, que os bancos aproveitam essa chance para aumentar essas tarifas. O que eu acho que é interessante nesse aspecto é sempre o consumidor, que a gente chama, né, o cliente do banco, tentar comparar as taxas, ver qual que é o banco que tem uma taxa mais adequada, mais reduzida, e ver com o seu gerente, com o próprio banco que ele tem a conta corrente, e ver se consegue reduzir isso. Isso é possível negociar caso a caso? É possível, sim. Lógico que o banco vai levar muito em consideração o perfil daquele cliente. Uhum. Tem muita diferença também esses pacotes, né, que eles oferecem. Achar o bom pacote. Eu não tinha paciência, sabe, André? Eu, quando ia lidar com essas coisas, eu não tinha muita paciência de ficar vendo o que é um, o que é o outro. Eu via um mais ou menos, que mais ou menos estava dentro do meu orçamento e já fazia opção. E muitas vezes tinha muita coisa que eu não usava, isso precisa prestar muita atenção, né? Sem dúvida nenhuma, mas isso é uma conduta comum, né? É. Muita gente acaba não tendo essa observação das taxas. Mas só para você ter uma noção, eu já li em uma reportagem um tempo atrás que alguns bancos pagam a folha de pagamento dos seus funcionários Só com as taxas. Quer dizer, então, para o banco é uma fonte de renda muito interessante. Então, só que quem paga a conta no final é o próprio cliente, o consumidor. Doutor André, a gente sabe que quando você tem aí um cheque especial ou você abusou um pouquinho do cartão de crédito, depois que está feito, é muito difícil, muito complicado você se ver diante do banco, né, diante do gerente ou daquele balcão intimidador, para falar, olha, não tenho dinheiro para pagar, dá para isso, dá para aquilo. No caso das milhares de pessoas que estão passando por isso hoje, qual é a melhor conduta? Qual seria a forma ideal da gente estar lidando com essa questão de extrapolar usar o cheque especial e não ter condição de pagar, ou usar o cartão de crédito, não poder pagar nem aquele mínimo que está lá na sua fatura? Eu penso o seguinte, Vera, eu acho que o primeiro passo, a primeira coisa que a pessoa tem que ter na cabeça é não utilizar. Sim. Esse é o primeiro passo. Tem que ter uma consciência de que o banco está ali para fornecer o crédito, mas ele está esperando ganhar alguma coisa em cima desse crédito. Esse é um fator primordial. Então, assim, evitar ao máximo chegar a entrar nessas situações do cheque especial, não pagar cartão de crédito, financiamentos. Mas a gente sabe que o brasileiro tem essa cultura. A gente sabe que tem um perfil diferente dos outros países. Se você entrou, se você começou a usar e de repente não tem uma quantia suficiente para pagar, o primeiro passo que eu sugiro é parar de usar aquele crédito. Se é o cartão de crédito, pare de usar. Se é o cheque especial, pare de usar. Você vai tentar estancar o que está saindo da sua conta. O segundo passo
é tentar negociar com o banco. Mas essa negociação tem que ser dentro dos padrões do seu rendimento. Você não pode chegar no banco e falar, olha, eu vou pagar uma dívida em 4 vezes, sendo que essa parcela não vai caber no seu orçamento. Mas também tem que ter uma consciência de que o banco não vai querer fazer um parcelamento totalmente aleatório, do jeito que você vai pagar. Então tem que chegar num acordo de valores para ver se é bom para o banco e bom para o consumidor. E quando isso não é possível, mas ao mesmo tempo o cliente demonstra a vontade de pagar, ele não quer continuar sendo inadimplente, mas naquele mês ou naquele momento, ou perda de emprego, Sim. ou um aumento que era para ter vindo e não veio, ou uma mesada que era para ter chegado e não chegou, o advogado, ele pode fazer algo mais do que o cliente nessa hora de negociar com o banco? Pode. Eu sempre sugiro que consulte um advogado nesses momentos, porque o advogado vai poder intervir e dar uma consultoria a respeito dessa negociação. Se não chegar num consenso, num acordo, o advogado também pode entrar judicialmente questionando essa dívida. Só que aqui tem um ponto interessante, Vera. Muito é discutido, muito é divulgado na imprensa de que você entrou com uma ação contra o banco, você já ganhou, você vai reduzir o juro e tudo mais. Isso não é verdade. Não é uma verdade absoluta. Existe uma possibilidade, sim, de você reduzir, de você adequar, mas desde que aquele juro que o banco esteja cobrando seja fora do padrão de mercado. Fora do padrão de mercado, doutor, mas se já tiver esses juros constando lá no papel que se assinou, aí não tem jeito, tem? Mesmo assim, se você assinou e estiver fora do padrão, aí o juiz autoriza que seja reduzido. Ao padrão média de mercado. Média de mercado. Mas para isso você tem que entrar com um processo judicial, você pedir uma perícia, que vai ser um contador que é nomeado pelo juiz, para ele calcular esses juros e chegar numa conclusão, lá no final. Isso acontece muito, doutor André? Bastante. Tem muita gente que procura e demora. justiça. Então, e é um processo que é muito demorado ou é demorado? É demorado. A pessoa tem que ter essa consciência. Tem que ter essa consciência. Falar que a justiça é rápida hoje no Brasil, a pessoa está sendo... Está enganando. Leviana. Não digo leviana, mas não está falando tão bem assim. Eu acho que todo processo tem uma demora, ainda mais esse tipo de processo, que há necessidade de uma perícia judicial. Então tem um tempo sim a ser percorrido. Quando você entra num processo desse, você tem algum custo? Você tem que desembolsar para poder entrar? O que a justiça não é gratuita. Você tem que pagar para acionar a justiça. Então você tem que pagar as custas, que a gente chama, né? Normalmente é 1% do valor da causa, oficial de justiça, despesas, e você vai ter que pagar também a perícia que vai ser feita. Há uma possibilidade nessa situação, Vera, que é você pedir assistência judiciária gratuita. O juiz entender que você não tem condições de pagar tudo isso e decretar que você pode fazer uso da ação sem ter qualquer custo. Mas você tem que mostrar para o juiz que você está impossibilitado financeiramente. Mas isso pode ocorrer. Pode ocorrer. Nesses casos de revisão bancária, normalmente a pessoa já entra pedindo isso. Porque se ela não tem dinheiro para pagar o próprio banco, como é que ela vai já ter é uma dinheiro? pré-condição de ter a assistência. Nesses casos, o PROCON ajuda em alguma coisa ou tem que ser mesmo via judiciário? O PROCON, como órgão, ele pode ajudar, pode pedir para o banco alguma informação, tudo, mas judicialmente realmente vai ter que ser um advogado. Tá. Doutor, uma outra coisa que a gente vê, a gente se pergunta se é verdade, né? É que quando você tem um problema bancário, um problema de um período que você ficou desempregado e acabou sujando o nome, essas coisas todas, dizem que se você deixar passar um determinado tempo, depois fica mais fácil negociar do que se você for lá logo em seguida fazer o acordo. Isso é verdade? Isso é verdade, mas até chegar nesse momento, você vai ter que aguentar essa pressão. Conviver com o nome sujo. Conviver até ter uma solução. Qual que é o tempo que eles dizem? O banco trabalha da seguinte forma, ele quer o dinheiro mais rápido, porque ele pegando o seu dinheiro, ele vai emprestar para uma outra pessoa e vai ter o retorno que ele espera. Só que para ter essa demora, que eu penso, tem que entrar na justiça, questionando, aguardando,
para depois, lá na frente, pedir uma negociação com o banco. E aí sim, o banco entendendo que esse crédito já foi recomposto por um outro financiamento, ele pode diminuir o valor que está sendo cobrado. E caso não ocorra, a pessoa se viu nessa situação, não conseguiu nem negociar no balcão ali no tete a tete, não conseguiu arcar também com o melhor acordo proposto por um advogado, ou dessa forma, quanto tempo, existe um tempo de perdão em que depois essa dívida morre, ele consegue limpar o nome dele sem ter pago o que ele ficou devendo? São duas situações distintas. A primeira, o nome da pessoa só pode ficar no Serasa ou órgão, o SCPC, no prazo máximo de 5 anos. Então, esse é o prazo que a pessoa vai ter negativado o seu nome. Independente se o banco está cobrando, se tem uma ação judicial ou não, dentro do órgão de proteção ao crédito, 5 anos no máximo. Fora isso, se o banco entrar com uma ação judicial, fizer uma cobrança, ele tem um prazo pré-estabelecido na lei, normalmente de 10 até 10 anos para cobrar essa dívida. Então, se a pessoa, como que funciona dentro do banco? O banco vai fazer uma pesquisa para saber se aquele devedor tem bens compatíveis com a dívida. Então, ele vai passar isso para uma firma de cobrança, que vai ligar, vai cobrar. Não teve êxito, ele manda para um escritório de advocacia. O escritório ajuiza uma ação pleiteando, então, cobrando essa dívida. E nessa ação vai ser feito um levantamento de todos os bens que a pessoa tem. Alguns você não pode pegar, como, por exemplo, a própria casa, o salário da pessoa, que são impenhoráveis. Fora disso, há a possibilidade do banco pegar alguma coisa como garantia. É o que a gente chama de penhora, né? Se pedir alguma coisa em penhora. Hoje em dia tem até a penhora online, né? Como é que funciona isso, doutor? O banco faz um pedido para o juiz autoriza que seja feita uma pesquisa na conta bancária do sujeito. E isso é feito através do CPF. Então, todas as contas que tiverem esse CPF vão ser bloqueadas. Mas aí tem que ver se tiver algum dinheiro, se esse dinheiro não é decorrente, por exemplo, do salário que ela tem, da própria poupança, até 40 salários você não pode pegar, previdência, tem algumas coisas que o banco... são impenhoráveis. Que são impenhoráveis, que não podem ser pegos. Quando o banco, doutor, não entrou na justiça, não pediu nada disso, e passa 5 anos, o cidadão, então, volta a ter os seus direitos, o seu nome limpo, digamos assim, pode voltar a ter direito ao crédito, mesmo sem ter quitado as dívidas anteriores? Em tese, sim. Em tese, sim. Em tese, sim, porque dependendo do contrato, ele pode chegar ao prazo até 10 anos, né, de cobrança. Mas o que a gente percebe é que os bancos têm uma atitude imediata. Se decorrer um pouco mais de tempo, o banco já sabe que ali não vai ter como pegar nada. Doutor André Servidoni veio aqui nos colocar algumas questões que, por mais que a gente esteja careca de saber, e a maior parte das coisas a gente sabe, a gente sempre tem aquela escorregada ou aquela situação inoportuna de perder o emprego, de ter uma crise e o seu negócio, de repente, despencar. A gente espera que você tenha gostado e, de qualquer forma, você pode entrar em contato com o Dr. André curtindo a nossa página do fanpage Vera e Você, que aí você vai poder entrar em contato e tirar mais dúvidas com o competente Dr. André, que esteve aqui hoje conosco. Muito obrigada, viu, Dr. André? Estou à disposição.